O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é esse aqui. O livro mais importante. Qual é ele? Não é os livros de geografia, não são os livros de psicologia, de ciência ou qualquer um outro que exista por aí. Aqui é o livro mais importante. A Bíblia Sagrada deveria ser o seu livro de cabeceira. Você, quando abre os seus olhos, a maioria de nós, quando abrimos os olhos, a primeira coisa que nós fazemos, hoje em dia, nessa época, é pegar o celular. E a gente deveria fazer diferente. A primeira coisa a fazer, a abrir os olhos, deveria você falar com Deus. Talvez reserve um salmo, escolha um salmo e deixe aberto ali naquele salmo para você ler quando acordar. Eu estou falando coisas para vocês que eu preciso implementar também, colocar em prática. Então escolhe um salmo, não, isso aqui vai ser o salmo que eu vou ler amanhã quando eu acordar. Escolha uma passagem, deixa lá marcadinha, põe sua Bíblia do lado da cabeceira, abrir os olhos. Quando Deus fez Adão e Eva, o que foi a primeira coisa que Adão viu? O que é que vocês imaginam? Ele estava lá, o boneco de barro, quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, que ele abriu os olhos, qual foi a primeira imagem de Adão? A primeira imagem que ele viu foi Deus olhando para ele. Quando você dorme, entre aspas, você está como morto. Você não sabe nada que está acontecendo à sua volta. Amanhecer o dia e abrir os olhos é um privilégio. É uma bênção sem tamanho. Você sabe quantas pessoas nesse mundo não abriram os olhos hoje? Então vocês ter aberto os olhos, eu ter aberto os olhos de manhã quando acordei, é uma das grandes bênçãos que Deus nos concede. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer era elevar a Ele algumas palavras de gratidão. Agradecer a Ele pela proteção durante a noite e pelo privilégio de poder abrir os olhos em mais um dia. E aí você vai para a Bíblia, aquela passagem, aquele salmo, pode ser um versículo, e você lê, oferecendo esse primeiro momento, esse primeiro minuto, é 1 minutinho, 2, 3 minutos, a Deus, coisa rápida, não é para você passar tempo logo nesse momento não. E aí depois você vai no banheiro, vai fazer outra coisa, mas vamos tentar desenvolver esse hábito. São hábitos que mudam a nossa vida vai se tornar muito melhor se nós fizermos isso aí, tá bom? Eu quero perguntar para vocês, você sabe quem fez a Bíblia? Nós vamos descobrir isso. Quem esteve envolvido na fabricação desse material, entendeu? Da Bíblia Sagrada. E quem vai dar a resposta para a gente vai ser a própria Bíblia. Como eu sempre disse para vocês, não é a resposta minha, não é a resposta do padre, não é a resposta do pastor, tem que ser a resposta de Deus. E é a própria Bíblia que responde para a gente. E nós vamos aqui, de acordo, respondendo algumas perguntas, nós vamos descobrir quem foi que fez a Bíblia. Por exemplo, como a Bíblia chegou até nós? Para que hoje eu tivesse acesso a esse conteúdo, como foi o processo? Eu não tenho como passar todos os detalhes para vocês, detalhezinho por detalhezinho. Então a gente vai fazer um apanhado geral para vocês terem uma ideia. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: a Bíblia, todo o período dela, para ela ser concluída, durou 1.600 anos. Então todo o conteúdo que está nesse livro, para ficar pronto, demorou 1.600 anos. 1.600 anos. A primeira pessoa que começou a escrever por volta do ano 1500 a.C. Você sabe que antes de Cristo eles contavam em ordem decrescente. De Cristo para cá é contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de Cristo era do maior para o menor. Eles colocaram essa forma de contagem. Então começou a ser escrito em 1500 e terminou no ano 100 depois de Cristo. Esse período, cerca de 1.600 anos. Quando Deus fez Adão e Eva, não tinha escrita, certo? Não tinha nada escrito. Naquela época não existia escrita. Então toda a instrução de Deus, todo o recado de Deus, toda a orientação de Deus era passada de forma verbal. Somente por volta dessa época em que começou a se escrever. E quem foi o primeiro a escrever a Bíblia? Foi Moisés. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Então a primeira pessoa que Deus usou para poder escrever foi Moisés. E quem foi o último? O último foi João Evangelista. Ele escreveu o livro, não do Apocalipse, mas alguns estudiosos dizem que era João que foi o último livro a ser escrito. E não o Apocalipse, embora o Apocalipse seja o último livro da Bíblia, mas não teria sido ele o último livro a ser escrito. Mas João Evangelista foi quem escreveu o último livro da Bíblia. Eles não se conheceram. Você tem um lapso de tempo aí de 1.600 anos entre um e outro. João ouviu falar de Moisés.
mas não conheceu Moisés pessoalmente, porque eles estão distantes um do outro, vários séculos de distância um do outro. Algumas informações importantes sobre a Bíblia. Então aqui está. Você tem de um lado um conjunto de livros que foi chamado de Antigo Testamento. Você vai ter do outro lado um outro conjunto de livros que é chamado de Novo Testamento. O Antigo Testamento eles separaram, é de Cristo para trás. O Novo Testamento é de Cristo para frente, até o ano 100. Foi quando foi escrito lá. No Antigo Testamento você vai ter 39 livros, no Novo Testamento você tem 27 livros. O Antigo Testamento ele foi escrito em 2 idiomas. Quais foram eles? O hebraico e o aramaico. São 2 línguas diferentes. A maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico e apenas algumas porções na língua aramaica. Já o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. Todo em grego, é um outro tipo de idioma também. A Bíblia, ela é dividida, para facilitar o nosso entendimento, ela não foi escrita assim originalmente, mas os especialistas, sob a orientação de Deus, para facilitar o nosso entendimento, dividiu os livros da Bíblia em blocos. E aqui você tem vários blocos, várias composições. Aí aqui nós temos o primeiro, que é chamado... A primeira linha é referente aos livros do Antigo Testamento, a segunda linha é referente aos livros do Novo Testamento. Então você tem o bloco chamado de Pentateuco, a seção que a gente chama de Pentateuco, quer dizer 5, Penta é 5. São 5 livros, certo? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Foram livros escritos por Moisés. Aí você tem o segundo bloco de livros, que são chamados livros históricos. Que aí você tem, tipo assim, predominantemente a linguagem, o conteúdo é histórico. Aí você vai ter ali Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esté, Neemias e Esdra, Neemias e Esté. Esse é o segundo bloco, são os livros históricos. Depois você tem um outro, que é chamado de poéticos. Quais são os livros poéticos? Aí você vai ter ali Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Você tem uma outra seção que são a parte profética. E a parte profética, ela é subdividida em 2 partes. Você tem os profetas chamados maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E você vai ter os profetas menores, que são eles ali, tá pequenininho ali, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você vai ter os evangelhos, que aqui já vem para o Novo Testamento. Então os 4 primeiros livros da Bíblia são chamados de evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você tem um livro histórico, predominantemente histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Depois você vai ter aqui as epístolas. Foram os livros escritos predominantemente pelo apóstolo Paulo. Você tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, e tem um livro profético lá, que é o livro de Apocalipse. Foi dividida dessa forma, em bloco, para você saber se posicionar ali dentro. E essa divisão ajuda na hora de você estudar a palavra de Deus. Isso é coisa que você domina do dia para a noite? É evidente que não. Isso leva tempo, mas facilita a nossa vida, tá ok? A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 pessoas. Então, 40 pessoas estiveram envolvidas na produção desse material. 40 pessoas que Deus usou para poder produzir. E aqui tem um detalhe interessante. Deus usou homens simples, iletrados, e também usou homens cultos, como advogado, médico, reis, que cometeram terríveis pecados, mas que se arrependeram, se converteram e escreveram porções da Bíblia. Então, ou seja, eram pessoas comuns. Tinha pessoas sábias, tinha médicos, advogados, filósofos, mas tinha pessoas simples. Isso quer dizer que Deus usa aquele que tem posição, aquele que é intelectual, aquele que tem faculdades, que tem tudo, mas Deus usa também as pessoas simples. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui eu dou alguns exemplos para vocês. Moisés, por exemplo, ele era graduado nas faculdades do Egito. Isaías era um homem lavrador, era um homem do campo. Você tem Amós, que era boiadeiro, Pedro, que era pescador, Lucas, que era médico.
Então você percebe a variação. Então, na relação com Deus, na proximidade com Deus, na obra de Deus, tem espaço para quem? Para todas as pessoas. Então, perto de Deus, na obra de Deus, tem espaço também para você. Tem lugar para você no reino de Deus. Tem lugar para você nos empreendimentos de Deus. Você só não vai estar lá se você não quiser. Mas tem espaço para todo mundo, independente de quem, do seu grau de instrução, né? Quem fez a Bíblia? Vamos então entender isso aqui. De acordo com 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. A gente vai ler do texto só a parte principal que nos interessa. Então, de acordo com esse texto, quem foi que inspirou a Bíblia? Foi Deus. Então isso aqui não é a expressão da vontade do homem. Esse livro é uma expressão da vontade de Deus. Então quando você lê esse livro, você não está lendo a vontade de Paulo, de Pedro, de Timóteo, de Moisés. Você está lendo a vontade de Deus. É como se Deus tivesse escrevido uma carta, Deco, e destinada a você. Deco, aqui é a carta que eu quero para você. Aqui está registrado tudo o que eu penso, o que eu quero, o meu propósito para você. Então, da próxima vez que você pegar esse livro, você tiver acesso a ele, ou você estiver em um ambiente onde ele estiver sendo lido, entenda isso, eu estou em contato com um material que expressa a vontade de Deus. Aí uma coisa que a gente precisa prestar atenção: Deus revelou ao homem a sua vontade, deu instruções, mas ele não ditou palavra por palavra. Cada um escrevia segundo o seu grau de instrução e cultura. Isso quer dizer o seguinte: se você conversa com um advogado, a forma dele falar é diferente do que um homem simples da roça, não é? O homem simples da roça, às vezes, não todos, mas para vocês entenderem, fazer esse contraste para vocês entenderem. Geralmente ele vai falar errado, entendeu? Ele vai gaguejar. Já o advogado, uma pessoa que é muito bem instruída, ele sabe se posicionar, ele sabe conversar. Deus respeitou isso, mas ambos estavam sendo usados por ele. Outra pergunta: será que Deus fala com o homem? Se fala, como é que Deus faz isso? Será que Deus fala com o ser humano? Alguém tem dúvida disso, que Deus fala com a gente, com o ser humano? Se ele fala, como é que ele faz? É importante que você entenda isso, porque de repente Deus está falando com você e você não está percebendo. Exatamente porque você não sabe como é que ele se comunica, as formas que ele tem para se comunicar com a gente. 1 Pedro 1,21 diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, se comunicava com as pessoas. O que é que eu entendo com isso? Não há espaço para interpretações humanas na Bíblia. Deus é o seu intérprete. A Bíblia deve interpretar a si própria. Então, Dandan, eu não posso chegar aqui e pela minha vontade dizer é isso aqui. Não, é a Bíblia que diz o que é e o que não é. E quando a Bíblia diz que é porque Deus diz que é. Se disser que não é porque Deus está dizendo que não é. Porque quem manda é Ele, e aqui é a expressão da vontade dEle. Mas vamos ver outras formas mais que Deus usa para poder também se comunicar. A Bíblia pode ser mudada ou desconsiderada. Algum ser humano, Sandoval, pode chegar e mudar a Bíblia? Será que eu posso chegar em casa hoje e falar: pai, eu vou mudar isso aqui, vou fazer uma alteração, vou mandar para a gráfica, eu quero isso aqui, eu não gostei, eu quero que seja diferente. Eu posso fazer isso? O padre pode? O papa pode? O pastor pode não? Ninguém pode, entendeu? Ninguém pode alterar o que está nas Escrituras. E Deus diz que se alterar, vai ter problema com ele, vai arrumar um problema com ele. Porque aqui é a expressão da vontade dele, lembre disso. Apocalipse capítulo 22, 18 a 19 diz: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo delas, as pragas descritas nesse livro. Então não pode acrescentar nada ao que está escrito na palavra de Deus. Não pode acrescentar. Então tirar pode? Olha o que a continuação do verso diz:
E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isso é, a sua parte do fruto da árvore da vida e também a sua parte na cidade santa. Então não pode acrescentar, Ângela, e nem pode tirar. Tem que ser exatamente o que está escrito aqui. Veja, esse acrescentar ou tirar não é simplesmente na escrita, Tadeu. É também na vida, porque eu posso não tirar rasgando ou apagando, mas eu posso fazer o seguinte, só exemplificando. Aqui está dizendo que é para eu dar 10 passos. Eu só dou 5, Farid. E aí, eu estou tirando? Eu não estou deixando de fazer uma parte? Ou seja, quando eu não faço o que está aqui, eu estou tirando. Eu estou deixando de cumprir uma orientação dele. Quando eu pego também, ele diz que era 10 passos. Aí eu chego para vocês e digo, não, é 20. Eu estou o quê? Acrescentando. Então são formas também que a gente pode tirar ou acrescentar alguma coisa à palavra e Deus não quer que a gente faça isso. Isso nos mostra que o próprio Deus age para guardar e proteger a sua palavra. Correto? A gente precisa ficar atento a isso. Então devemos estudá-la. E o que ganhamos com isso então? Se aqui é a expressão da vontade de Deus, se eu falei lá no começo com vocês sobre a importância de todo dia ler esse livro, o que é que eu ganho com isso, se eu desenvolver essa prática? Eu ganho muitas coisas, não dá para descrever tudo aqui, mas a principal delas. João 17:17 e João 8:32 diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A pessoa que tem contato com a palavra de Deus, ela é uma pessoa que começa a entrar num processo de santificação. Não na forma como vocês costumeiramente foram ensinados por aí. Porque o processo de santificação é um processo que Deus exige e requer de todo filho dele. Santo quer dizer separado, quer dizer algo que foi separado para uso sagrado, para uso especial. Isso é santo. Pode ser objeto, pode ser pessoa. Alguém que é separado para uso sagrado. E todos nós, segundo a palavra de Deus, Ele quer que a gente seja separado para algo sagrado. E aqui diz que o conhecimento da verdade liberta. Eu já vi pessoas que eram usuárias de drogas, pessoas que eram assassinas, pessoas que cometiam barbaridades, mas depois que tiveram contato com essa palavra, se sujeitaram a essa palavra, porque entenderam que se sujeitar a essa palavra era se sujeitar à vontade de Deus, essas pessoas se livraram, foram libertas dessas práticas. Casais que estavam à beira da separação, estavam com tudo pronto, só faltava assinar o divórcio, até que chega a verdade, aceitam a verdade e a libertação acontece, não há o divórcio, a família é restaurada. Ou seja, e uma série de outras libertações que pode ocasionar, sociais, econômicas, espirituais, de toda a ordem, que eu não tenho tempo aqui para me aprofundar com vocês. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, ó, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e de noite. Olha o que eu falei para vocês, estudar sempre, ler sempre. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Respondendo à pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ser uma pessoa de sucesso. As coisas vão se alinhar e dar bem para mim. Mas quando? Quando eu ler todo dia, quando eu me esforçar para praticar aquilo que eu leio. Porque o problema não é só ler todo dia, é se esforçar para obedecer o que está aqui. Porque ler todo dia, né, Jair, e não praticar, não vai adiantar de nada. Ok, já que devo estudá-la, o que eu vou encontrar nela? Vamos ver mais aqui. João 5,39. Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Todos, muitas vezes inconscientemente, mas todos queremos viver para sempre. Ninguém quer morrer. Só que da forma como essa vida está, da forma como esse planeta está, o máximo que você vai conseguir, eu estou falando em proporção, para que não venham os exemplos de quem vive 120, de quem vive não sei quantos anos, isso aí são exceções. No normal, o máximo que você vai chegar é a 70, 80 anos, e muitas vezes cansado, enfadado, com diabetes,
com hipertensão, com colesterol. Não é uma regra, mas geralmente é assim que tem acontecido. Aí o que Deus está dizendo? Você acha que essa vidinha aí que eu ofereci, porque eu quero que você tenha, você acha que eu só quero que você viva 70, 80 anos? Não, eu quero que você viva para sempre. Para sempre. Uma vida sem fim. E é exatamente isso que você encontra nas Escrituras. Ou seja, a instrução manual para você poder viver para sempre. É o que você vai encontrar aqui. Então atenção aqui, ó. Nas Escrituras nos é revelado o que precisamos saber para recebermos a vida eterna. E a gente vai se aprofundar disso em outro estudo mais à frente aí. Mas será que a Bíblia ainda vale até hoje? Será que esse livro tão antigo não já perdeu a sua validade? Será que ainda tem validade hoje? Olha o que diz a palavra, Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso aqui é uma expressão para deixar claro que a palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus não passa. Por quê? Porque ela é uma expressão da vontade dele. A Bíblia, embora seja um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, ela tem se mostrado bem atual e continuará sendo relevante para aquele que deseja saber como viver de forma a agradar ao nosso Deus, bem como saber como viver para sempre. Quem nos ajuda a compreender a Bíblia? Olha os mecanismos, olha as formas que Deus utiliza para que você entenda, porque tem gente que lê e não entende. Tem gente que vai começar a ler e não vai entender nada do que está aqui. Então Deus faz uso disso que eu vou mostrar para vocês, que são meios que Ele utiliza para ajudar você a compreender a palavra. E como é que isso acontece? Enquanto ainda estava com vocês, eu disse o que tinha que acontecer, tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas, nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras. O primeiro agente, o primeiro ser que trabalha para ajudar a gente a entender as Escrituras é quem? Jesus Cristo. Então você pode e deve, toda vez que vai abrir a palavra, você pedir a Ele sabedoria. Senhor, abra minha mente para que eu possa ler e entender. Mas tem mais. Nós vamos ver aqui quem mais está envolvido nisso. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo. Filipe é um discípulo de Jesus. E perguntou para um outro homem que estava lendo a Bíblia. Ele perguntou, o senhor entende isso? E aí o homem respondeu para ele, claro que não. Respondeu o homem, como posso entender se não há ninguém para me ensinar? E ele pediu a Filipe que subisse para a carruagem e se assentasse com ele. Então nessa situação aqui, Deus usou quem? Usou Filipe para poder ensinar a Bíblia para aquele homem ali naquela carruagem. Então essa é uma outra forma. Deus pode usar seres humanos para poder ensinar a outros a sua palavra. Hoje Ele está me usando para poder ensinar a vocês a palavra dEle. Mas Ele também usa cada um de vocês para pegar aquilo que vocês já aprenderam da palavra e ensinar outras pessoas. Ensinar o filho, ensinar a esposa, ensinar o esposo, o pai, a mãe. Ou seja, nós também somos instrumentos de Deus para ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Mas tem mais. Então tem Jesus que se envolve, a própria pessoa pode se envolver. E lá em João 14, 26 e 16, 8 diz assim, eu quero dizer, o Espírito Santo, ele ensinará muitas coisas a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, de Deus e do livramento da condenação. Então quem é mais que está envolvido? O Espírito Santo. Então Jesus, as pessoas e o Espírito Santo são meios utilizados para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Por que é importante, então, entender a Bíblia? Por que é importante? Por que é perigoso eu ler sem entender? Olha o que diz, tudo aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Alguém tem dúvida que nós estamos chegando no fim do mundo, como o povo fala? E o que está escrito na Bíblia é exatamente para que você saiba, esteja preparado, esteja avisado em relação às coisas que estão para acontecer agora, no fim do mundo. O tempo de graça, ou seja, o tempo de oportunidade, está ao seu final. Em breve, muito em breve, a oportunidade de salvação se encerrará. Você deve aproveitar hoje, entender a vontade de Deus para a sua vida e seguir
obedecendo a essa vontade. Porque o tempo está se encerrando de maneira muito rápida. Nessa parte final, nesses últimos momentos aqui agora, eu quero trazer mais umas orientações adicionais sobre as Escrituras. Nesse tempo de moralidade dúbia, veja, quando bilhões são fraudulentamente desviados, quando confiáveis líderes espirituais se provam falsos, um pastor que você confiava, daqui a pouco o pastor está pegando a mulher do irmão. Já ouviu falar disso? Nunca ouviu? Tem um monte. Está lá cuidando das ovelhinhas, né? Das ovelhinhas, aí tem a ovelhinha lá casada e o pastor também está cuidando da ovelhinha casada. O padre também faz isso, viu? Para não ficar achando que eu estou falando só dos pastores. Então, imagine uma situação dessa. Quando a mentira parece ser a regra, as pessoas mentem com muita facilidade, pelo amor de Deus, gente. Aprendam a falar a verdade. Será que no nosso meio tem pessoas aqui que trabalham com a mentira? Não existe mentira branca, não. Toda mentira é preta. Toda mentira pertence ao inimigo. É pai mentindo para filho, filho mentindo para pai, marido mentindo para a esposa, dizendo que estava em tal lugar e não estava. Dizendo que não está traindo e está traindo. A Bíblia nos diz que quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos de Satanás, que é o pai da mentira. É raro, viu? Quando você encontrar uma pessoa que seja verdadeira, que fale a verdade, agradeça a Deus. Porque é muito raro. Então, numa situação dessa, aí você vai para a política, mentira, né? Aqueles que mais confiamos, muitas vezes, são aqueles que nos machucam. Então, em um mundo de moralidade tão duvidosa, desse jeito, será que tem alguma coisa que a gente pode confiar? Será que a Bíblia ela é de fato confiável? Será que eu posso confiar no que está escrito aqui? Bom, nós já vimos vários textos da própria Bíblia falando a respeito de si próprio. Mas nós vamos dar aqui alguns exemplos rápidos que nos tranquilizam em relação a isso. Então, as profecias da Bíblia confirmam sua inspiração e confiabilidade. Olhe para cá. Em Isaías, Deus diz assim: eu sou o Senhor, novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz. Vos faço ouvir. Eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que é que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que Deus conhece o futuro. Se Deus conhece o futuro, Flávio, então quer dizer que Deus já viu você lá no futuro. Deus já viu a relação sua com Marivan, se vai dar certo, e aí? Ele já viu. Então você e ele devem botar os joelhos no chão e perguntar: Senhor, o Senhor já nos viu no futuro, e aí? Esse negócio vai dar certo mesmo? Ou esse camarada está só me enrolando? Eu vou com você, mas... Entenderam? Então, da mesma forma, uma profissão, um trabalho, o que quer que seja, você precisa perguntar àquele que já viu você no futuro. E ele vai lhe mostrar de alguma maneira. Ele vai dar indícios, ele vai dar sinais. E você precisa estar atento a isso. O problema é que às vezes Deus avisa, Deus dá sinais, mas o que é que a gente faz? Avança mesmo assim. Deus dizendo que não é para ir, mas a gente teima e vai. Deus dizendo não faça, a gente vai e faz. Aí lá na frente se arrebenta, quebra a cara, aí vai culpar fulano, ciclano, beltrano, o cachorro, o papagaio, vai culpar um monte de gente, menos a si próprio. Esse é o problema do ser humano. Observe os seguintes exemplos de profecias cumpridas na Bíblia. Lá em Daniel, em algum momento nós vamos chegar nisso aqui, talvez, não sei. Mas em Daniel tem uma profecia no capítulo 2, Deus já tinha mostrado para Daniel nações que iriam surgir no mundo, dominando uma sobre a outra. Deus mostrou para Daniel o surgimento do Império Babilônico. Depois Deus disse para ele que Babilônia seria destruída e iria surgir como Império Mundial os Medos e os Persas. E aí Deus mostrou para ele, mas os Medos e os Persas também serão destruídos e vai surgir outro império, que é a Grécia. E por fim Deus disse, vai surgir um outro império, que é a Roma. E Deus foi mostrando tudo para ele como ia acontecendo. E depois de Roma, Deus disse para ele, Deus mostrou os pés da estátua, assim, ó, em parte de barro e em parte de ferro, que aqui corresponde ao surgimento da Europa, os países europeus, Portugal, a Alemanha, a França, a Itália. Antes desses países surgirem, não existia nenhum deles, mas lá em Daniel, no capítulo 2, Deus já estava mostrando o surgimento de todas essas nações.
E isso aqui era partindo daqui para o final, viu? O fim iria acontecer nesse período aqui. Aí a profecia do capítulo 2 teria que ser outro momento para eu mostrar para vocês. Eu só quero dizer que o que Deus mostrou aconteceu. Aí você tem aqui, nessa passagem de Ezequiel aqui, depois vocês vão poder conferir, é dito que o Egito nunca mais teria uma posição de liderança entre as nações. Você sabe que o Egito já foi também uma potência mundial. Mas a profecia dizia que nunca mais eles teriam essa posição de liderança entre as nações. E tem se cumprido até os dias de hoje. Lá em Lucas fala de calamidades que sacudiriam a terra e trariam temor em relação ao fim dos tempos. Isso está acontecendo ou não está? Qual é o livro de história, qual é o livro de geografia que você vê claramente dito que essas coisas iriam assim acontecer, provocando temor, angústia entre as pessoas? Você só tem aqui, filho. E exatamente como está aqui, está acontecendo. Olha uma outra coisa aqui. Você tem a degeneração moral e o declínio espiritual nos últimos dias, conforme Timóteo 3, de 1 a 15, insegurança pública. Você não anda seguro, você não consegue ficar com o seu celular na mão, você não consegue fazer uma viagem, você anda assustado, você anda receoso de que em algum momento um abençoado desse vai chegar para querer tomar aquilo que é seu. Aí você vem líderes religiosos transformando a Bíblia, a palavra de Deus, em uma maneira de arrancar dinheiro do povo. É ou não é? Pastores e líderes religiosos fazendo uma lavagem cerebral. Só falta meter a mão no bolso delas para arrancar tudo que elas têm. Isso é profetizado. Veja, que fique claro, eu não estou aqui condenando o dízimo e a oferta, que é bíblico. Estou condenando, a Bíblia condena a maneira errada e a maneira como essas pessoas se aproveitam de pessoas inocentes para poder arrancar casa, carro, coisas que elas têm. E aqui você tem esse aspecto, né, que a ilustração, você já entende o que quer dizer aí, né? Exatamente, Deus criou macho, Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Adão. Deus criou homem e mulher. Esse é o padrão de Deus. Satanás vem e distorce isso. E isso colhe-se um preço muito alto por essa prática. Entendeu? É importante para vocês, isso aqui é a passagem de Tiago, de Timóteo ali. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, ou seja, pessoas que se iram com facilidade, pessoas emocionalmente iradas, inchadas de orgulho, vão preferir de se divertir do que adorar a Deus. Se o convite for para uma farra, o povo vai. Mas se o convite for para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo, não tem vontade, dá preguiça, é uma série de coisas. Está chovendo, o sol está quente, não lavei a roupa. Entendeu? Uma série de coisas. Mas se for para o ralabucho, o povo vai. Irão à igreja, alguns até vai. Porém, não acreditarão realmente em nada do que houve. Aí aqui diz, não se deixe enganar por essa gente. Isso aqui era um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que diz mais aí, não nos prostituamos. A prática da prostituição. A palavra prostituir significa todos os tipos de conduta sexual imoral. Qualquer prática sexual fora das instruções de Deus é tida como prostituição. Então, trair a esposa ter relação sexual sem ser casado entra como prostituição. Se você não é casado, você não pode ter relação sexual com ninguém. E tudo isso entra nessa questão da prostituição. E muitos males advêm dessas práticas. Se fosse obedecida aquela regra, muitos problemas seriam evitados. Aqui ninguém bebe, né? Mas o conselho bíblico fique longe das bebidas alcoólicas, conforme está em Provérbios. Olha quanta coisa a bebida provoca a curto, médio e a longo prazo. Quem bebe pode dizer, mas eu não estou tendo nenhum desses problemas aqui. Fique em paz, continue bebendo. Vai chegar a conta. É porque está demorando, talvez, para alguns, mas vai chegar. O outro já chegou mais cedo. Talvez a sua está demorando, mas vai chegar. A minha gastrite já está ali. Pois é, depressão, dificuldade de raciocínio, déficit de atenção, comprometimento da visão e audição, degradação da coordenação motora, arritmia cardíaca, úlcera e gastrite, cirrose hepática, aumento de gordura no fígado,
falência dos rins e uma série de outras coisas mais que a bebida alcoólica provoca, traz. Milhões de lares desfeitos seriam restaurados. Quantos casamentos não se acabaram por causa da bebida, agressão física, uma série de coisas. Milhões de mortes no trânsito seriam evitadas também. Isso aqui é em cima de dados, viu? De pesquisas que mostram esses males oriundos da prática da bebida alcoólica. Um dos maiores milagres da Bíblia é a sua unidade. Veja isso aqui. O que é unidade? Pra vocês entenderem isso aqui, ó. Os 66 livros da Bíblia, eles foram escritos. Grave isso aqui. Primeiro, em 3 continentes, em 3 idiomas diferentes, por cerca de 40 pessoas diferentes, reis, pastores, cientistas, advogados, um general de exército, pescadores, sacerdote e um médico. Foi escrita num período de cerca de 1.600 anos, sobre os assuntos mais controversos, por pessoas que, na maioria dos casos, nunca se conheceram, por autores cuja formação e experiência eram muito diferentes. Ou seja, esse livro tinha tudo para ser uma completa contradição. Um ter escrevido uma coisa, outro ter escrevido outra coisa, um desfazer o que o outro fez. No entanto, não é isso que acontece. O que a gente vê é isso aqui. Os 66 livros mantêm uma grande harmonia entre si. Muitas vezes, novos conceitos sobre novos temas são expressos, mas sem desfazer o que tinha sido dito antes. Ou seja, mesmo tendo sido escrito por pessoas que não se conhecem, eles escreveram tudo alinhado. Se a gente fizer aqui aquela brincadeira, não vamos fazer que não temos tempo, mas aquela brincadeira do telefone sem fio, de eu chamar uma aqui e dar um recado aqui, eu boto 10 pessoas aqui, vocês já viram isso? E eu digo aqui para o primeiro, ó, eu digo uma frase para ele. Fulano, diga isso, isso, isso e isso. Transmita esse recado, um exemplo. Ele vai transmitir. Quando chegar lá no último, acredite, não tem nada a ver com o que eu disse aqui. Acredite, isso já foi testado várias vezes. Não tem nada a ver com o que foi dito aqui. Um vai desfazendo, um vai desfazendo, um vai desfazendo e vai chegar lá diferente. Era o que poderia ter acontecido aqui, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? A gente já viu as razões. Deus era quem estava no controle. Ele era quem estava guiando tudo. Evidências da inspiração da Bíblia nos novos convertidos, é o que eu falei nesse tanto para vocês, pessoas que mudaram de vida. A Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia, o contato com esse livro promove a você uma mudança de comportamento e de atitude, a vida é transformada. De quem segue a Jesus e obedece às Escrituras, são a prova mais confortante da inspiração da Bíblia. O bêbado torna-se sóbrio, o imoral torna-se puro, o viciado torna-se uma pessoa livre, o profano torna-se reverente, o covarde torna-se valente, o rude torna-se amável. Há mudanças físicas, há mudanças de caráter, quando você começa a ter contato com esse livro e começa a obedecer, colocar em prática o que está escrito. Olha essa historinha aqui. Um cético americano visitou uma ilha cujos habitantes haviam sido canibais, comiam pessoas. Quando viu um homem velho lendo a Bíblia, o ridicularizou por ler um livro cheio de mitos que haviam sido superados. Ou seja, o homem chegou e criticou aquele homem que antes era um canibal, um comedor de seres humanos, e zombou dele porque ele estava lendo a Bíblia. E ele sorriu e disse assim, meu amigo, seja grato que nós acreditamos nesse livro. Caso contrário, você estaria sendo servido no jantar. Ou seja, se a gente não tivesse tido contato com esse livro e você aqui hoje, você ia virar comida para nós. Mas por causa do contato com esse livro, hoje eu me converti e hoje eu não vou comer, botar você no jantar. Então, evidências a favor da inspiração da Bíblia surgem quando comparamos profecias messiânicas, ou seja, as profecias que falavam do nascimento de Jesus, porque antes de Jesus nascer, tinha sido profetizado. O lugar, a época, tudo. Eu não tenho como mostrar tudo para vocês aqui, existe mais de 125 profecias a respeito do nascimento de Jesus, mas eu vou fazer menção só de 12 aqui. Primeiro, ele disse que ele nasceria em Belém, e ali comprova, ele nasceu de fato em Belém. Aqui está onde foi profetizado, e ali está a passagem que fala do cumprimento. Vocês vão depois poder ver isso com calma. Nasceria de uma virgem, aconteceu. Seria da linhagem de Davi, assim foi. Herodes tentaria matá-lo, aconteceu. Veja, tudo antes de acontecer já havia sido escrito que seria assim. Seria traído por um amigo. A profecia foi dada em Salmo 41:9. Seria vendido
30 moedas de prata, até a quantidade de dinheiro que ele seria vendido foi profetizado antes, e assim aconteceu. Seria crucificado, lançariam sorte sobre suas roupas, não quebraria nenhum dos ossos dele, porque eles tinham o hábito de quebrar os ossos dos que eram crucificados, mas de Jesus não foi quebrado nenhum osso. Enterrado no túmulo de um rico, diz que disse o ano, o dia e a hora de sua morte, seria ressuscitado no terceiro dia, e assim aconteceu. A Bíblia responde às questões mais complexas da vida. De onde eu vim, porque eu estou aqui e que o futuro me reserva. Você deveria se perguntar, de onde foi que eu vim? Vim da barriga de minha mãe. Sim, você foi gerado ali. Mas esse de onde eu vim tem a ver com propósito. Por que é que você está aqui? Você está aqui para passar só 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, morrer e acabar por aí mesmo? Será que esse é o propósito da sua existência? Foi para isso que você foi criado? Com certeza não. Deus criou a sua imagem, Deus nos criou a sua imagem, não surgimos acidentalmente, somos filhos e filhas de Deus, o poderoso Rei do Universo, somos tão preciosos para Deus que quando Adão e Eva pecaram, Ele ofereceu Jesus Cristo para morrer por nós, pagar a pena do pecado por cada um de nós. Deus poderia ter feito um outro Adão, Deus poderia ter feito uma outra Eva, e começar tudo de novo, mas ele não fez. E a resposta básica para isso está na ponta do seu dedo, está aqui, ó. Aqui está a resposta por que Deus não fez. Você sabe do que é que eu estou falando? Da digital. Quem aqui tem a digital igual a do outro? Quem num universo de quase 8 bilhões, eu não sei se já chegou a 8 bilhões de pessoas vivas no planeta, tem uma digital igual a outra? Ninguém. Isso quer dizer que você é único. Se você é único, quer dizer que você é insubstituível. Deus fez você e jogou a cópia fora. E Ele não tem um rascunho seu para quando não der errado, não, vou pegar e vou refazer. Não. É você que Ele quer. Era Adão e Eva que Ele queria. E é você e eu que Ele quer. Você não é descartável. As pessoas podem lhe tratar como descartáveis, mas Deus não lhe trata assim. Você é único para Deus. E quando Ele olha do céu para a terra, Ele enxerga exatamente você. Como você é. E quer ver realizado em você e em mim o propósito dEle para a nossa vida. E você vai aprender isso aonde? Aqui. Feliz aquele que apressar esse aprendizado. E miserável aquele, infelizmente, que tardar ou rejeitar esse aprendizado. Pode acreditar nisso. O miserável que eu estou falando não é que eu estou lançando uma maldição. O que eu quero dizer é o seguinte, que a pessoa que não buscar por isso, infelizmente, vai sofrer duras penas nessa vida e ainda vai perder a salvação. Então, quando você for para a Bíblia, siga esses passos aqui. Primeira coisa, ore. Segunda coisa, a Bíblia é a sua própria intérprete. Vocês aprenderam isso. Não é o padre, não é o pastor, qualquer outro líder religioso. É a Bíblia que tem que dizer o que é e o que não é. Terceiro, lê o texto em seu contexto. Você viu que a gente, para explicar sobre a Bíblia, olha quantas passagens eu mostrei para vocês. Timóteo, João, Josué, Gênesis. A gente passou por vários livros da Bíblia. O que é isso? São contextos, são várias passagens que a gente vai usando para poder entender o mesmo assunto. Comparar com outros textos. Quinto, considere a Bíblia na sua totalidade. E o sexto passo, passagens mais fáceis vão explicar passagens mais difíceis. E para a gente terminar, acompanhe comigo essa leitura aí, por favor. Deus, por meio da sua palavra, não apenas transforma canibais em civilizados, mas faz do mesquinho um homem cheio de generosidade, do mal-humorado alguém que leva a vida sorrindo e cantando, de um coração cheio de ódio, um manancial de amor e misericórdia, do perdido alguém que sabe para onde vai, do ateu um homem cheio de fé e esperança. A palavra do Senhor tem realizado grandes milagres em vidas solitárias, em filhos rebeldes, em pais negligentes, em comunidades insensíveis, em corações indiferentes, em descrentes cauterizados. A palavra do Senhor dura para sempre. Ela é fiel
e verdadeira. Ela é manual para aqueles que desejam estar na presença de Deus e conhecê-lo cada dia. Ela nos mostra o caminho para vivermos para sempre nas moradas celestiais. A palavra de Deus jamais será obsoleta, jamais será antiquada, ultrapassada ou coisa do tipo. Então eu espero, você tem uma Bíblia em casa? Eu creio que tem. Não importa se ela é velhinha, se ela está nova. Inclusive, se ela está nova, é um problema, porque é sinal de que não está sendo usada. Porque ela não foi, você não recebeu para deixar ela lá guardada, você recebeu para usar. A menos que você tenha duas, aí uma está sendo usada, está surrada, está velhinha, e a outra está guardada. Mas isso aqui é para ser usado. Isso aqui é para ser lido, para ser estudado, para ser entendido e para ser praticado. Isso aqui é manual de vida. O que você precisa na sua vida, o que eu preciso para viver bem, para ter sucesso, para ser feliz, você vai encontrar as instruções nessa palavra. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que Ele nos dê um dia de proteção, que você encare esse dia de uma maneira diferente. Esse é o meu desejo. Que você saia daqui bem, trabalhe bem, que você volte bem também. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar. Soberano Deus e excelso Pai, obrigado, Jesus, por retomarmos esse momento de reflexão, de estudo da sua palavra. Que o Senhor, segundo a sua misericórdia, transforme tudo aquilo que ouvimos e que vemos em material, em ferramentas que modifiquem a nossa vida para melhor. Que esse contato com o Senhor e com essas instruções nos faça um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um líder melhor. Ou seja, que nós possamos vivenciar crescimentos em todas as áreas da nossa vida. E o que eu te peço, que me ajude e ajude a cada um dos que estão aqui a nos posicionarmos de maneira correta diante da sua palavra, que é a expressão da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê vida e saúde até lá. Em nome de Jesus. Amém.